E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos estudar uma partícula presa à superfície de uma esfera. Vamos lá. Bom, o problema consiste no seguinte. Nós temos uma partícula de massa m restrita a uma esfera de raio R, né? É só isso. E nós temos a única força que age sobre a partícula é a força de vínculo. Ou seja, é a força que mantém a partícula na esfera. Eu não tenho mais nenhuma força. Então, no sentido newtoniano, né, as equações de movimento dessa partícula, elas seriam x2 pontos igual a zero. E eu tenho uma equação de vínculo, que é x ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Então, o meu sistema tem que obedecer essas duas equações no formalismo newtoniano. No formalismo lagrangiano, a gente vai construir a lagrangiana desse problema. E nós vamos resolvê-lo em coordenadas cartesianas. Fica um pouco mais interessante. Bom, a lagrangiana, claro, ela vai ter uma parte cinética, tem uma parte potencial, que nesse caso vai ser zero, e ele vai ter uma parte que depende do multiplicador de Lagrange vezes o vínculo. É precisamente esse aqui. Né? A função φ é definida por x2 menos r2 igual a zero. Claro que a energia cinética é um meio de m x ponto ao quadrado. E aqui minhas coordenadas generalizadas são as posições x, que eu vou chamar aqui de x, y, z, se eu for abrir essa conta com mais detalhe. Bom, aqui só para mudar um pouquinho, eu vou, claro, utilizar componentes para resolver esse problema. Também a energia cinética é x.i em cima, x.i embaixo. E aqui eu também vou utilizar a mesma notação, que x ao quadrado é xi contraído com xi. Eu vou chamar essas coordenadas simplesmente de xi, índice em cima. Aí eu digo que as minhas coordenadas são representadas pelas componentes desse vetor x. Tá certo? Bom, a lagrangiana é simples, né? Então vamos ver as equações de Euler-Lagrange do sistema. Eu não tenho potencial. Essa é a minha energia cinética. E esse aqui é o vínculo. Portanto, essa é a lagrangiana que eu vou tratar. No exemplo passado, eu não fiz, mas aqui eu vou considerar lambda como uma variável independente. Então, nós vamos ter uma equação para x, uma para y, uma para z e uma outra equação para lambda. Nesse caso, eu tenho as seguintes equações de Euler-Lagrange. dl dxi menos ddt dl dx ponto i igual a zero. E vou ter uma equação similar para lambda, que agora o lambda atua como uma coordenada generalizada. Eu também posso interpretar sistemas com vínculos utilizando esse tipo de artifício. Nós já vamos ver o que vai dar. Então, vamos fazer primeiro a equação de Euler-Lagrange para lambda. E esse cara aqui, eu vou colocar o zero para cá, para poder usar várias linhas. Então, dl de lambda é menos esse termo. Eu tenho essa parte da lagrangiana. E dl de lambda ponto, esqueci de colocar o ponto aqui, importante, é zero, porque não tenho dependência nas velocidades de lambda aqui. É só isso mesmo. E isso aqui vai ser igual a menos. Esse cara não depende de lambda. Portanto, esse termo aqui é igual a menos φ. E ele é igual a zero. Portanto, olha só. A equação de movimento para o multiplicador de Lagrange me dá, se eu considerar o multiplicador como uma variável independente, me dá o próprio vínculo. Isso é o que eu quero, porque eu tenho que a equação de vínculo é uma das equações de movimento do meu sistema. O sistema, apesar de ser um vínculo, o sistema tem que obedecer. E agora eu vou para as equações para as coordenadas cartesianas. Zero igual esse aqui. Certo? Eu vou usar aqui todo o poder da notação de Einstein em componentes. Portanto, vou pegar essa lagrangiana na forma como está.
Só que aqui, olha só, eu já tenho um índice I solitário. Eu não posso ter um índice I aqui contraído. Eu preciso mudar esse índice e vou chamá-lo de J para poder substituir ali. Pelas regras da notação, eu posso fazer isso. Aqui eu tenho a Lagrangiana e aqui eu também tenho a Lagrangiana. O termo cinético não depende de x, só depende de x ponto, vai embora. Esse cara aqui passa para cá, certo? E R2 é constante para x. Então aqui eu tenho essa derivada. Por outro lado, aqui eu tenho essa derivada, que só o termo cinético depende da velocidade. O termo de vínculo não depende. Meio de m é constante, então eu tenho essas duas derivadas aqui. Para quem ainda não fez essa conta, vocês vão demonstrar que essa derivada, que é a derivada de xi, xj contraído, vai me dar duas vezes xj derivada de xj com relação a xi. E essa derivada aqui, mesma coisa. Eu tenho duas vezes x ponto j derivada de x ponto j com relação a x ponto i. Aí vem aqui. Essa derivada aqui é uma delta de Kronecker, delta ij. Delta j em cima e embaixo, de acordo com as regras da notação. Essa derivada, mesma coisa, delta ji, j em cima e embaixo. E aqui, o delta, pega o j, substitui por i, mata a soma em j, aqui, mesma coisa. Esse meio e esse 2 vão embora, e aqui eu tenho, claro, ddt de x ponto, é x 2 pontos, que é a minha aceleração. Então esse é o meu sistema. Essas são as equações de movimento. O problema é que agora eu tenho uma certa dificuldade em isolar o lambda. Então eu preciso, na verdade, de mais informações. E eu não falei antes, mas nós precisamos do que a gente chama de condições de consistência. As condições de consistência me dizem o seguinte: olha, o vínculo é suficiente para reter a partícula na esfera em determinado tempo, mas isso não garante que a partícula vai estar na esfera para todos os tempos. Então eu preciso que os vínculos sejam constantes de movimento. Essa condição de consistência significa que dφ dt é igual a zero. Isso é razoável, já que a partícula vai estar na superfície da esfera todo o tempo, né? E, portanto, eu preciso ter uma dinâmica compatível com esse vínculo aqui. Bom, vamos pegar o vínculo. Está aqui. Portanto, essa equação aqui é igual a ddt desse termo. E como o R2 não depende do tempo, ele é ddt de x ao quadrado, que dá duas vezes xi, x ponto i. Em notação vetorial, isso aqui vai me dar 2x escalar x ponto. E, bom, como essa expressão, a derivada tem que ser zero, essa expressão aqui também tem que ser zero. Portanto, nós temos uma outra expressão que o meu sistema tem que obedecer, que é essa aqui. Esse cara aqui, ele também é um vínculo, certo? Isso significa que a velocidade da partícula é sempre ortogonal à sua posição. E a gente chama esse vínculo de vínculo secundário. Numa partícula numa esfera, esse vínculo é completamente coerente, né? E ele é escrito, claro, na notação de componentes dessa forma aqui. E eu vou dar um nome para ele, que é um xi. Então eu tenho um vínculo secundário. Esse vínculo secundário também tem uma condição de consistência. Qual é essa condição? É a mesma condição para o vínculo primário que eu tenho, que é dxi dt igual a zero. Bom, vamos fazer o cálculo dessa derivada. Essa derivada vai ter dois termos. Então eu tenho derivada do primeiro termo vezes o segundo termo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo, que dá a aceleração. E agora eu vou substituir a minha aceleração aqui através dessa equação de Euler-Lagrange. Temos ainda a equação de Euler-Lagrange, 2 lambda x mais m x 2 pontos igual a zero. Então vou colocar o 2 lambda x para esse lado,
sinal negativo, e vou colocar o m aqui para baixo. E vou substituir nessa expressão. Bom, esse índice está em cima, esse aqui está embaixo, não tem problema. Eu posso subir esse índice usando a métrica euclidiana. E aí eu venho e substituo. Portanto, aqui eu tenho, olha só que interessante, essa expressão é v² menos 2 lambda_m x², esse v² também, módulo vetorial, igual a 0. Isso aqui me fixa lambda. Quem é x²? x² é igual a r, por causa do vínculo. Então aqui eu tenho r², passo o v² para cá. Agora eu vou escrever sem o negrito, porque ele pode ser em módulo. r² vem para cá. Então aqui eu tenho m sobre 2. Esse é o lambda. Portanto, as condições de consistência me dizem quem é lambda. Nós poderíamos encontrar esse lambda também de outra forma, mas esse aqui é o jeito mais pragmático. E, portanto, as equações de Euler-Lagrange para o meu sistema, que são essas equações aqui, mais 2 lambda xi. Agora eu vou escrever na notação vetorial. E posso escrever o lambda aqui. Esse é o lambda. 2 vai embora com 2, fica m v² sobre r². Divido todo mundo por m. E, portanto, aqui, olha só, se eu chamar ω² de v² sobre r², essa equação aqui vira a equação para o oscilador harmônico isotrópico em 3 dimensões. E, claro, se eu quiser, claramente, se eu quiser realizar essas contas em coordenadas esféricas, eu também posso. Nós vamos fazer isso numa outra ocasião. Então, note bem, tanto a coordenada x quanto a y quanto a z se comportam como um oscilador harmônico. E isso é o que se espera de uma partícula numa esfera que tem uma aceleração tangencial nula, né? Esse é o comportamento que a gente espera obter. Então, esse é mais um exemplo de utilização de vínculos. Eu não vou realizar nenhum exemplo cujo vínculo dependa da velocidade por enquanto, tá certo? Talvez a gente deixe para outra ocasião. Mas na maioria dos casos, a técnica dos multiplicadores de Lagrange também funciona para vínculos não integráveis. Pelo menos para tirar determinadas situações do sistema. Um exemplo de vínculo não integrável é o vínculo da bicicleta, né? Na verdade, da roda, que roda numa superfície sem deslizar. Esse vínculo é não integrável. Mas ele pode ser utilizado para descrever o sistema de uma roda sobre uma superfície que não desliza. Mas nós vamos deixar, caso a gente tenha tempo, para fazer um outro vídeo sobre isso aí. Então, por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.